Olá, vamos resolver mais um exercício de controle. Vamos utilizar agora o controlador por realimentação de estados. Bem, ele nos dá aqui a função de transferência que descreve o nosso sistema, É uma relação aqui, da variável de saída sobre a variável de entrada, Essa função de transferência é s mais 1 sobre s ao quadrado mais s mais 3. Ele pede aqui o seguinte, para representar o sistema numa base específica, que é na canônica observável. Projetar um vetor de controle que dê 15% de overshoot e um tempo de acomodação próximo dos 5 segundos, Projetar um vetor de controle K. Este vetor de controle é para o meu observador, que venha a ser 5 vezes mais rápido do que o vetor de controle do sistema, ou seja, se o vetor de controle do sistema tem um tempo de aproximado ali de acomodação de 5 segundos, 5 vezes mais rápido significa que o meu observador deve se acomodar em 1 segundo, ou próximo ali de 1 segundo, Então pede para que nós venhamos calcular o KE e depois mostrar a função de transferência do controlador observador. Bem, notem que aqui no nosso problema nós precisamos fazer o controle de uma variável, da variável de saída que vai ser o y1. Como aqui é uma equação de ordem 2, é uma função de transferência de segunda ordem, eu posso inicialmente utilizar aquelas equações para o cálculo de overshoot e tempo de acomodação de segunda ordem que nós vimos, nós já estudamos. Lógico que esses valores não vão dar exatos, porque aqui eu não tenho ômega-n quadrado sobre s quadrado mais 2 zeta ômega-ns mais ômega-n quadrado. Fugiu dali, o resultado já não é igual, E até porque também eu não tenho uma forma analítica de se resolver saindo daquele modelinho lá quadrático, Aqui o que nós faremos é o seguinte, nós iremos utilizar essas fórmulas de uma função de transferência lá quadrática daquele modelo, mas depois nós iremos testar se ficou próximo ou não. Se não ficou próximo, nós teremos que fazer alguns ajustes, E o interessante aqui é que, embora seja uma realimentação de estados que nós iremos implementar, a variável principal que eu estou controlando, na verdade, é a minha saída y1. Eu tenho x1 e x2, perfeito, que serão controlados, e a partir do erro de x1 e x2, das variáveis de estados, é que vai ter um sinal de controle que vai realimentar o meu sistema. Porém, eu preciso ficar atento para saber se a variável y está atendendo os requisitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu pegasse aqui essa função de transferência e fosse fazer aqui um controle feedback, aplicando um controlador clássico lá, um PID, por exemplo, eu estaria tentando atender as condições do projeto para a variável, que neste caso aqui a variável de processo é a minha variável de saída quando eu represento espaço de estados. E não estaria, na verdade, tentando fazer o controle e atender os requisitos das variáveis de estado. São coisas distintas. Variáveis de estado e variável de saída. A minha variável de saída, quando eu represento em espaço de estados, que é a minha variável de processo quando eu implemento um controle clássico qualquer, ok? Então vamos tentar atender para esses requisitos em relação a y1, embora faremos o controle em cima de x1 e x2, ok? Então vamos lá, pessoal. Fiz a representação do meu sistema na forma canônica observável. Olha, a minha matriz A, a minha matriz B e a minha matriz C. Ok? Até aí nós já estudamos até aqui, tudo tranquilo, Só relembrando para vocês que existem aquela relação entre a canônica controlável e a canônica observável. Fiz a minha representação, depois, olha, fui no MATLAB, declarei as minhas matrizes A, B, C e D, fiz o teste de controlabilidade, controlabilidade de saída e observabilidade. Então aqui é de estado completamente controlável, todas as minhas variáveis são observáveis e a minha saída também é controlada, ok? É completamente controlável, até porque só tem uma saída, Ele vai me dar aqui que este vetor é linearmente independente, ok? E todos os outros testes que eu fiz deu, dois vetores linearmente independentes para controlabilidade e observabilidade. Ok, vou prosseguir então. Bem, aqui eu fiz a representação, já peguei lá a representação no espaço de estados, apliquei o comando initial, em que o meu x1 parte de -1, só lembrando para vocês que este comando initial ele considera que o set point é igual a 0, então ele parte de uma condição inicial
para simular ali o degrau, para ele se acomodar em 0 e está partindo de menos 1. Então é como se fosse ali um degrau de 1, tá ok? Em amplitude. E aí eu vou ver como que a saída do meu sistema se comporta. Olha como que se comportou a saída do meu sistema, né? Só lembrando aqui que eu tenho aqui y1. E o meu y1, vou voltar aqui um pouquinho, ó. O meu y1 é 0x1 e 1x2, ou seja, a minha variável de saída, na verdade, só depende de x2, tá ok? Ele só depende de x2. Então, ó, este foi o comportamento do y1, né, que é a minha variável de saída. Ele saiu, né, o x1 partiu de menos 1 e o x2 partiu de 0, tá ok? E como que se comportou o y1, ou que neste caso é igual ao x2, né? Ele veio aqui, ó, teve uma queda aqui de menos 0,4, próximo aqui de 0,4 negativo, e depois subiu aqui com próximo, né, de 0,15 positivo. Este foi o comportamento do meu sistema, talvez aqui um tempo de acomodação próximo aqui dos 8 segundos ou um pouquinho mais. Mas nesta região, ok? Com o meu controlador, eu pretendo o quê? Melhorar esta resposta do meu sistema, ok? Aqui são as variáveis de estado se comportando. O x1 eu parti de menos 1, o x2 eu parti de 0. Então este foi o comportamento. Notem que aqui no x1, né, ele dá um overshoot aqui de quase 50%, próximo ali de 40 e poucos por cento ali. Mas lógico, eu só fiz o teste aqui em x1, né? Se eu quisesse saber como que se comporta o meu x2, eu teria que partir o x1 do 0 e teria que partir o x2 de menos 1 para ver como que ele iria se acomodar e qual seria o overshoot, tá ok? Então vamos lá, continuando, né? Como eu já sei que eu quero um tempo, né, de acomodação de 5 segundos, eu utilizei aquela equaçãozinha lá quadrática para o critério de 2%, né? Tempo de acomodação é igual a 4 dividido pela parte real. Isso porque eu teria aqui um complexo imaginário, né? Que eu irei aqui, a partir dele, extrair a minha equação característica. Então eu sei que a parte real ficou menos 4 sobre 5, que deu menos 0,8. E a parte imaginária eu vou extrair a partir da equação do overshoot, do sobressinal, que ele disse aqui que deveria ficar em torno ali de 15%, né? Então coloquei aqui, ó, ômega d é igual a menos a, que já está ali, mais π dividido por log de 0,15, que é o meu overshoot. Encontrei o ômega d em menos 1,32, né? Ou, na verdade, vai ficar mais ou menos, porque é um complexo conjugado. A partir daí, né, fiz a expansão, né, e cheguei na minha função de transferência, na minha equação característica. Na verdade, aqui eu mandei ele representar como função de transferência. Olha, aqui, para eu utilizar aqui, eu utilizei o sinus, mas não ficou muito legal, né? O resultado que ele me deu não ficou muito amigável. Eu tentei fazer ele me mostrar aqui como função de transferência, mas ele acabou que colocou aqui sobre 5. Lógico, eu poderia dividir todo mundo por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 8 dividido por 5, aqui 1,6. Depois eu teria 11,98 dividido por 5, que vai dar quanto? Aproximadamente 2,4. Então a minha equação, a minha nova equação característica para o controle do meu sistema está aqui, ó. S ao quadrado mais 1,6S mais 2,4. Bem, se eu tenho a minha nova equação característica, se eu já possuo aqui, na verdade, os meus novos polos, eu posso encontrar o meu vetor de controle K. Olha, notem que eu já coloquei aqui na minha fórmula, né, na função que o MATLAB disponibiliza, que nós já sabemos utilizar, e ele encontrou o meu vetor de controle para o sistema, né? O meu vetor de controle deu 0,4 e aproximadamente aqui 0,2. Ok, vamos partir agora para encontrar a nova equação característica do observador, ok? Ele pediu que o observador fosse mais rápido, então estou contando aqui que o tempo de acomodação do observador é igual a 1 segundo. Então, a parte real do meu observador vai ficar menos 4 sobre 1, que é menos 4, e a parte imaginária eu vou calcular, né, utilizando aqui a parte real e utilizando aqui o overshoot que ele pediu, de até 5%. Então ele me deu a parte imaginária aqui de menos 4,2 aproximadamente.
A minha nova equação característica, então, é S ao quadrado mais 8S, né, mais 33,6. Bem, se eu já tenho os meus novos polos do meu observador, eu posso utilizar a função, né, do MATLAB Hacker, fazendo aquelas modificações. A é A transposto, e aqui C, né, eu só pego a primeira linha, tá, pessoal? Apesar da minha matriz C aqui já ser uma matriz linha, tá? O C transposto e envio para ele os meus novos polos. Então o valor de KE, que é o vetor de controle do meu observador, né, vale 30,6 e 7. Ok, já encontrei os vetores de controle, tanto para o sistema quanto para o meu observador. Só fazendo aquela observação, né, pessoal? O vetor de controle do sistema é para controlar a variável do meu sistema, né, em relação ao seu set point. E o vetor de controle do observador, o KE, é para controlar o erro entre a variável de saída real, que é o y, e a variável de saída estimada, que é o y chapéu. Ok? O KE tem que levar este erro para zero. Então a variável de saída real tem que ser igual à variável de saída estimada, né? Este é o objetivo, tá? Então o próximo passo foi encontrar a função de transferência do controlador observador. Notem que eu utilizei aqui aquela equação, né, trabalhando com a representação matricial. Declarei o S como uma variável simbólica para ele poder fazer as operações. E aí ele me deu o resultado da função de transferência do observador controlador. Lógico que ele não me deu algo simplificado. Notem que o coeficiente aqui de S ao quadrado do meu termo, né, da equação característica não é igual a 1. E eu preciso simplificar. Basta fazer o quê? Dividir o numerador e o denominador por este mesmo coeficiente. Para facilitar a minha vida, eu peguei os coeficientes do numerador e coloquei aqui entre colchetes, né, para ele me dar aqui como um vetor. E dividi pelo coeficiente de S ao quadrado. Aqui eu já peguei todos os coeficientes da minha equação característica e também dividi pelo coeficiente de S ao quadrado. Então ele já me deu aqui o numerador e o numerador agora de forma mais simplificada ali, né? Com uma precisão aqui de 4 casas decimais após a vírgula. E a partir daí eu pedi a função de transferência desse numerador e deste denominador. Então esta é a função de transferência do meu controlador observador. Só lembrando para vocês que no meu controlador observador eu já tenho ali incluído o vetor de controle K, o vetor de controle KE do meu observador e a própria modelagem do observador de estados, ok? Então uma vez que eu encontrei, ó, eu encontrei este carinha aqui, ok? E aí eu posso agora partir agora, né, para encontrar a função de transferência do meu sistema todo em malha fechada. Como que ficaria? Ficaria o observador controlador multiplicado pela planta sobre 1 mais observador controlador multiplicado pela planta, tá? Fazendo isso, ó, eu encontrei aqui, ó, que a função de transferência de todo o meu sistema já com observador controlador, né, em malha fechada, foi isso daqui, ó, em que a minha equação característica é de ordem 4, tá? Até porque o meu sistema é de ordem 2 e o meu observador também de ordem 2. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar ordem 4. Já encontrei aqui. A partir daí, o que eu fiz, né? Eu representei este meu sistema, que está com o observador, controlador observador, mais a planta, né? Representei através das matrizes, né, de estado, na representação de espaço de estados, para ver o comportamento do meu sistema. Notem que a matriz aqui, ó, ela foi representada como se fosse na canônica controlável, porém eu pedi aqui a transposta dela, ok? Então representei a matriz A, a matriz B, a matriz C, a matriz D, dei um comando initial, parti no x1 de menos 1 e vi qual foi o resultado, ó. Notem que aqui a variação em relação lá no início, quando ele não tinha nenhum controlador, já foi bem melhor. Ele só teve uma variação aqui, ó, em 0,06, tá ok? E aqui chegou próximo ali de 0,04. Anteriormente o valor era bem maior, ok? Ó, anteriormente ele chegava no valor lá de 0,4 e aqui aproximadamente 0,15. Com o meu controlador, ó, 0,06, tá ok? Nas mesmas condições eu já vi que melhorou o comportamento do meu sistema. E aí o que eu fiz? Eu montei no Simulink para eu conseguir fazer alguns testes a mais aqui, né?
Notem que no Simulink eu coloquei aqui as matrizes A, B, C e D, coloquei o valor de KE, coloquei aqui o valor de K que eu havia encontrado, e aqui tem o que? A minha planta, né? Este daqui é o meu observador, aqui está a minha planta. A minha planta tem lá as matrizes A, B, C e D também, que são iguais às do observador, tá? Só para a gente fazer essa simulação. Aqui, ó, é o estado inicial. O estado inicial aqui eu comecei fazendo uma simulação com menos 1 no x1 e 0 em x2, tá? Então, ó, começando de menos 1 e 0, tanto para o observador, né, com a mesma condição da minha planta. Então, olha só, tanto o integrador da planta quanto do observador estão em menos 1 e 0, ou seja, o erro entre a variável estimada e a variável real é 0 aqui, porque estão partindo do mesmo ponto. Então, este foi o comportamento. Comportamento de x1, comportamento de x2 e comportamento de y1, que é a minha variável de saída. Só lembrando para vocês que a variável de saída é igual a x2. Lembram lá da nossa matriz C, tá ok? Então, ó, veio aqui aproximadamente em 0.2, um pouquinho mais que 0.2, e aqui teve um bem menor aqui que 0.05, talvez é de 0.25, alguma coisa desse tipo, né? 0.025, tá? Este foi o comportamento. Lógico que aqui, ó, o meu x1 que eu parti de menos 1, eu consigo ter uma noção de qual foi o overshoot dele. O overshoot dele ficou próximo de 15 e o tempo de acomodação também ficou próximo de 5 segundos, como nós tínhamos calculado. Mas aí vai uma outra observação para vocês. Eu tenho que tomar cuidado porque a minha variável mesmo que eu quero controlar aqui não é o x1, é a variável de saída, que é a variável y1. É ela que eu preciso ter a performance desejada, tá? E a variável y1 está sendo descrita pelo meu x2, tá ok? Então eu inverti. Eu peguei agora, né, o x1 e coloquei para ele começar na condição inicial 0 e o meu x2 na condição de menos 1. Então este foi o comportamento de x1 e olha só, este foi o comportamento de x2. Fica mais fácil agora para eu analisar a partir do x2 de menos 1. Notem que eu tive aqui um overshoot um pouco maior que 20%, 22% aproximadamente. E o tempo de acomodação aqui eu acredito que foi até próximo aqui, tá? Entre os seus 4 e 5 segundos ali. Olha como o meu sistema se comportou, ó. O tempo de acomodação eu acredito que tenha ficado próximo aqui, próximo dos 5 segundos, tá? Mas o overshoot foi acima dos 20, 22, 23%. Novamente, isso é para enfatizar. O meu y1 é igual ao x2, basta olhar a matriz C, ok? Então eu vi que não atendeu, porque eu queria ali era 15%, né? Ou um valor menor que 15%. O tempo de acomodação ele pediu de 5 segundos, mas para o meu sistema aqui, para o meu projeto, o interessante é que fosse igual a 5 segundos ou menor que 5 segundos, né? E nunca além dessas especificações. E aí, o que eu tive que fazer, né, pessoal? Eu fui fazendo mais algumas análises. Olha só a próxima análise que eu fiz aqui. Eu parti agora do integrador do meu observador, partindo de uma condição diferente da condição inicial da minha planta. Para quê? Para eu saber como que o erro se comporta entre a variável real da minha planta e a variável estimada do meu observador, tá? E ver se ela está se acomodando em 1 segundo, se teve um overshoot de 5%. Então eu fiz isso, ó, e vou analisar aqui, ó, o erro ao longo do tempo, tá? Aqui é o erro, ele compara o y1 e o y1 chapéu, que é o estimado. Então, olha aqui, ó, o resultado que ele me deu. Eu parti de x1 menos 1 e x2 igual a 0 e o observador 0, 0. Aí, novamente, como o meu y depende de x2 e não depende de x1, não seria talvez aqui a melhor condição inicial para eu analisar. Mas mesmo assim eu consigo, ó. Ele veio aqui próximo de 0.08 e depois chegou aqui, ó. Talvez aqui próximo de 0.05. Eu poderia fazer essa relação aqui e ver qual o percentual que ele subiu aqui. Mas lógico, se eu partir de x2 de menos 1 e o x1 de 0, vai ficar mais agradável para eu fazer essa análise, né? Tá?
Então, ó, eu realmente fiz a troca aqui, parti de x1 de 0 e o x2 de menos 1. O meu observador parte de 0, 0, em uma condição diferente, para que eu possa ver o quê? O erro. Este foi o comportamento de x1 e este foi o comportamento de x2 estimado. Por que o x2 estimado? Porque ele parte do zero, tá? O x2 real, ele realmente está partindo de menos 1. Então aqui, ó, eu pude comparar. Em vermelho aqui, ó, tá vindo do zero, né? É o x2 estimado. Partindo de menos 1, em azul, é o x2 que eu diria que seria o real da minha planta. Então notem que o estimado ele vem ao encontro do real já para eliminar este erro. E aqui, ó, praticamente ele já eliminou esse erro, né? Esse erro veio ficando bem menor, e depois este erro logo tendeu a zero. Vou mostrar para vocês como que se comportou este erro aqui ao longo do tempo, ó. No início, ele tem um erro de menos 1, porque o real parte de menos 1 e o estimado parte de 0. E aqui, ó, próximo de 1 segundo, ele praticamente já realmente eliminou aquele erro. Eu tive um overshoot aqui próximo ali dos 20% em relação ao erro. Eu queria que tivesse sido ali próximo, né, dos 5%, né? E aí vocês vão me perguntar, mas Edson, não atendeu exatamente o que você queria. Como que você faz então para atender? Bem, se aquela equação, né, utilizando lá aquela fórmula quadrática não atendeu, eu teria que ir mudando esses valores de KE e os valores de K. Lógico que ele serve para uma, digamos assim, uma região inicial de busca. Para eu não sair buscando em uma região cegamente, eu poderia ter utilizado aqueles cálculos para saber, olha, vou agora procurar nessa região que ele me indicou, porque provavelmente deve estar próximo, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu precisei então fazer esta modificação. Poderia colocar um algoritmo fazendo um teste nesta região e se atendesse as restrições, né, as condições, ele me retornava, olha, atendeu, beleza. Mas o que eu fiz aqui? Eu mesmo fui mudando manualmente e mudei aqui o meu KE, ó. Era 30, né, e 7, eu coloquei 30 e 30, porque eu sabia que se eu aumentasse aqui este valor aqui do meu vetor KE, eu vou diminuir ali o overshoot, a tendência até de acomodar mais rápido. Então foi isso que eu fiz, eu mudei o KE. Na minha mudança de KE, notem que não deu nem 5%. Ó. Essa linha aqui em vermelho seria uma linha ali de 5%, não deu nem 5%. E se acomodou aqui próximo da metade de 1 segundo, né? Próximo de 0,6 segundos, né? Aproximadamente. Já que eu fiz essa modificação, eu criei um algoritmozinho, né? E mandei isso daqui lá para o Workspace para ele calcular. Ele me deu aqui um overshoot de aproximadamente 3%, então menor que 5%, tá? E um tempo de acomodação de aproximadamente 0,6 segundos. Olha, então beleza. Se eu quisesse realmente 5% em 1 segundo, você teria que fazer mais testes até você encontrar uma nova alocação de polos que te desse este resultado, tá ok? Mas eu considerei aqui que fosse satisfatório, estava menor do que as condições que o exercício me deu. Ok, mas eu utilizei agora um KE igual a 30 e 30. Bem, para este KE igual a 30 e 30, qual é a minha função de transferência nova então do observador? Eu utilizei lá, ó, determinante de SI menos A menos KEC. E aí, a nova função de transferência do observador é essa aqui, ó. S ao quadrado, 31S mais 3. Essa é a nova equação característica que descreve o meu observador com esta performance aqui que eu consegui, de overshoot e tempo de acomodação. Ok? Aqui está as condições iniciais. Eu parti novamente, né, a partir de x2 de menos 1 da minha planta, que seria o sistema real, e o meu observador a partir de 0, 0, tá? Então notem que o erro inicial é menos 1 aqui. Beleza. Então já encontrei o meu observador, né? E aí eu fiz um teste com este novo observador, como que meu sistema se comportava. Aí novamente, né? As condições iniciais da planta, do observador, e vi o comportamento dele, ó, tá? Ele realmente eliminou o erro aqui de forma mais rápida, ele foi ao encontro, beleza, e depois este erro realmente tendeu a zero, né? Este erro aqui,
entre o valor real de y e o valor estimado, né, que seria o y chapéu, tá? E eu fiz aqui, né, um algoritmozinho para ele calcular o overshoot e o tempo de acomodação, tá? Isso aqui, pessoal, para o meu sistema agora. Eu já vi que o meu observador ele já atendeu lá, abaixo de 5%. Como eu mudei o observador de estado, o meu sistema provavelmente vai mudar, mas a mudança ela não é significativa, tá? Ele continuou dando ali próximo de 22,2% de overshoot, né? 22,2% de overshoot, e um tempo de acomodação de 3,15%. É próximo do que deu antes. Tem uma variaçãozinha porque eu mudei o KE, que é o vetor de controle do observador, tá? E aí, ó, notem que agora eu fiz o seguinte, olha. Eu peguei os polos agora para o meu sistema, ó, e coloquei iguais, né, as condições iniciais, desculpa, não os polos, mas as condições iniciais do meu sistema, da minha planta, agora igual ao do observador. Significa o quê? Que eu não tenho erro, né, entre a variável real e a estimada. Só para eu ver, também dá uma diferençazinha na reação do meu sistema. Ó, 22,21 e aqui o tempo praticamente ficou igual. Aqui que mudou um pouquinho, mas assim, não é significativo. Eu partindo com um erro no início entre a variável real e a estimada, tá? Não foi significativo. Ou seja, eu preciso melhorar isso daqui em torno de 15% e meu tempo até 5 segundos. Então o que eu preciso fazer? Eu precisava mudar o valor do vetor de controle K. Aí novamente eu poderia fazer um algoritmo para ele ficar testando agora e depois ele me dar o resultado. Olha, atendeu, beleza. Mas aqui eu fiz manualmente, eu fiz na mão e fui vendo, olha, atendeu, não atendeu, estou chegando perto, opa, fiz mais uma modificação e ficou ok. Foi desta maneira que eu fiz, tá? Mas vocês poderiam colocar um algoritmo para fazer a otimização como nós já aprendemos, tá? E aí com este novo vetor de controle K que eu coloquei lá, partir de -1 e -1, ok? Para ver o comportamento do meu sistema. Notem que eu não tenho erro aqui entre a variável estimada e a variável, né, real da minha planta, ok? Só tenho o erro de condição inicial, de posição inicial, que ele parte de -1 e vai se acomodar em 0. Então este foi o comportamento. Notem que realmente ele bateu ali próximo dos 15%, e o tempo de acomodação também ficou próximo aqui dos 5 segundos, tá? Porque aqui, ó, ele ficou abaixo de 2%, né? Isso levando-se em consideração o critério de 2%, tá? Então, olha só, o meu tempo de acomodação foi de 15,21, né? Ou 15,22 aproximadamente aqui. E meu tempo de acomodação foi de 4,74. Então ficou próximo ali dos 15% e dos 5 segundos. Bem, se atendeu essas condições e eu utilizei este novo vetor de controle K para o meu sistema, qual é a nova equação característica do meu sistema então que eu estou utilizando com este vetor de controle? Então fiz o inverso, né? Fiz aqui, ó, determinante de SI menos A, ó, determinante de SI menos A menos BK, tá? Porque está em malha fechada, com o meu vetor de controle. Então a minha nova equação característica é essa daqui, ó, S ao quadrado mais 1,21S mais 1,23, tá ok, pessoal? Então eu encontrei aqui o meu novo vetor de controle K, o meu novo vetor de controle KE, que atendia para que o Y, que era a minha variável principal de saída ali, né, atendesse, né, que era a minha variável de processo, ela atendesse os requisitos de controle, ok? Então, a partir daí, eu calculei, né, novamente a minha nova função de transferência do meu observador controlador, porque eu tive que mudar o vetor de controle KE e o vetor de controle do meu sistema, que é o K. Então, encontrei uma nova função de transferência do meu controlador observador, fechei a malha com o meu controlador observador, planta, e fechei a minha malha. E a partir daí, eu reescrevi novamente, ó. Notem que aqui eu tenho os coeficientes escritos aqui de trás para frente negativo e coloquei aqui a matriz transposta, tá? Então, a partir daqui, eu testei o meu sistema e realmente ficou muito parecido com a resposta do
Simulink. Ah, Edson, mas por que você colocou ali, ó, X na espaço de estados A, B, C, D? Porque isso daqui, ele já representa todo o meu sistema com o observador controlador, com a minha planta, já está compensado, tá ok? É o meu sistema final já compensado. Então está aqui o resultado que eu obtive. Então, a partir daí, nós já conseguimos ter uma noção de como nós conseguiremos projetar os sistemas de controle. Vou fazer mais uma observação aqui para vocês. Vocês se lembram que eu falei para vocês que inúmeras vezes nós utilizamos a matriz C como uma identidade. Por quê? Facilita as nossas análises. Por que facilita as nossas análises? Porque as variáveis de estado, né, são iguais às variáveis de saída quando a minha matriz C é identidade, mesmo sendo uma realimentação de estado, que é equivalente, neste caso específico, que é a matriz C é identidade, à realimentação de saída. E a principal variável aqui que eu tenho que ficar de olho para saber se está atendendo, neste nosso caso aqui, é a variável de saída principal, neste nosso caso y1, que corresponde também, neste caso, ao y2. Aí, novamente, embora o nosso controle seja por realimentação de estados, por que, Edson, realimentação de estados? Porque é o erro dos estados, né, em relação à referência que está gerando o sinal de controle. Embora seja em cima da realimentação de estados, a variável real é a variável que eu realmente preciso manter ali nos níveis, né, adequados e nos níveis que o meu projeto colocou lá as restrições. Lógico, mantendo a minha variável de saída, né, nestes critérios, consequentemente as variáveis de estados também estarão nos critérios adequados e proporcionais em relação à saída. Deixa eu fazer aqui mais uma observação só para vocês entenderem. Imaginem agora um caso, né, um exemplo em que o meu y1 fosse 1x1 mais 1x2, ok? E se eu quisesse controlar o y1 em 1, qual deveria ser o set point de x1 e x2? Bem, deveria ser 0, 5 e 0, 5. Porque se o meu y1 é 1x1 mais 1x2, a minha matriz C seria 1 em 1, né? Logo, 0,5 mais 0,5 daria igual a 1, eu estaria controlando o y1. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. O y1, o valor, né, que vocês terão que calcular, vai depender ali da composição que vocês terão ali de x1 e x2. Na verdade, tipo assim, o set point que vocês terão que setar ou sintonizar nas variáveis de estado devem ser correspondentes de uma forma proporcional a controlar a variável y de vocês, tá, ok? E lógico, vocês vão dar sempre preferência à variável mais importante de saída que vocês terão, ok? Então é essa observação que eu faço para vocês neste exercício aqui. Então, bons estudos e até a próxima.